Vamos lá, irmãos, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Peço aos irmãos, após a leitura, deixem a Bíblia de vocês aberta para nós estarmos lendo alguns textos desta mesma passagem. Romanos, nós vamos começar no capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Abre sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo, Romanos capítulo 3. Quem achou, fala aleluia. Aleluia. Quem não achou, fala me espera. Vamos lá? Quem quer falar me espera? Está todo mundo. Se é para esperar, fala me espera. É melhor falar do que perder a palavra. Vamos lá então, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Vamos lá? Pois todos pecaram. Vamos falar mais forte. Vamos lá? Pois todos. Agora vamos lá para o capítulo 6. Romanos, vira uma página aí. A maioria das Bíblias deve ser virando apenas uma página. Romanos 6, 23. Vamos ler juntos de novo? Vamos lá? Porque aleluia. Agora vamos ler o capítulo 8, versículo 1. A maioria das Bíblias é na mesmo local aberto. Lá, Romanos 8, 1. Lá, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Grandioso Deus, Pai maravilhoso, suplicamos a Ti, ó Deus, fala conosco nessa noite, transmite a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, prestando a Ti a adoração que o Senhor merece. E cremos, ó Deus, que o Senhor ainda merece muito mais do que nós temos feito até aqui, por isso queremos aprender de Ti. Se revela, ó Deus, a nós ainda mais nessa noite. Nos ensine ainda mais das coisas, ó Deus, da Tua palavra, das coisas maravilhosas que Jesus fez por nós. E ensina-nos, ó Deus, a cada dia, a adoração, com um coração cheio de gratidão, cheio de reconhecimento pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez. Assim, ó Deus, nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o que nós vamos falar nessa noite vai refletir sobre nós adorarmos a Deus com um coração cheio de gratidão ao que Ele é e ao que Ele faz. A realidade, irmãos, é que nós vamos meditar que o que nós vamos meditar nessa noite não é algo tão novo assim para a maioria de nós, algo que nós sabemos muito bem, que ouvimos constantemente, e a realidade são coisas bem simples que nós falamos acerca da Bíblia Sagrada. Simples quando nós temos o nosso coração, a nossa visão, a nossa mente aberta pelo Espírito Santo para poder enxergar, pensar nas coisas de Deus. Mas a realidade pode ser ainda não muito clara assim para muitos que estão aqui nessa noite. E para nós que também cansamos de ouvir isso, aliás, cansamos não, né? Porque a palavra de Deus nunca pode cansar os nossos ouvidos. Nós já ouvimos várias vezes, talvez possa esta mesma palavra entrar em nossos ouvidos de uma forma diferente, como nós nunca paramos para pensar, e o nosso coração se encher ainda mais de gratidão a Deus, e aí a adoração sair realmente de um coração que está alegre pelo que Deus fez, e assim como sente alegria pelo que Deus fez contigo, comigo, nosso coração também ser despertado para trazer alegria ao coração de Deus, ao nos ver como filhos que o honram. Irmãos, tem um ditado que é muito comum por aí, que diz que aqui se faz, aqui se paga. E muita gente acha que é verdade. E às vezes acho que tem cristão até que pensa que isso está na Bíblia. Não, a Bíblia diz
diz: aqui se faz, aqui se paga. Eu nunca ouvi, pelo menos talvez alguém possa ter ouvido um dia, porque eu já ouvi gente na antiguidade, antes do ano 2000, falar que estava escrito na Bíblia que no ano 2000 chegará e 2000 passará. E a mesma Bíblia diz que a volta de Jesus é como um ladrão da noite. Então as pessoas às vezes pegam alguns ditados e acham que estão na caixa, que aquele é ditado só na Bíblia, que a Bíblia ensina aquilo, e não tem nada a ver. A realidade, irmãos, até é que na Bíblia existe até revolta dos servos de Deus, porque eles veem que existe desigualdade no mundo. Por exemplo, o Salmo 73, Salmo de Asaf, que era músico de Davi, diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com aquele que é de coração puro, limpo. É a conclusão de Asaf. Com certeza Deus é bom para o seu povo. Só que quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, eu quase caí, e pouco faltou para que os meus passos se desviassem. Por que ele diz isso, irmãos? Diz aí no versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eu arrogava, diz que ele, os arrogantes, aliás, não arrogavam, não sei de onde tirei isso, ele odiava ao ver a prosperidade dos arrogantes. E ele diz logo no começo que os meus pés quase se desviaram, porque o mundo é assim, não há justiça nesse mundo. E quando Asaf começa a olhar para a situação desse mundo, pessoas maldosas vivendo tão bem e pessoas boas vivendo tão mal, os seus pés quase se desviaram de servir ao Senhor, porque ele começou a questionar o Senhor, até que ele vê que a visão de Deus para ele ultrapassa os limites dessa vida, deste mundo. É algo que vem da eternidade, e então pode declarar com o seu coração. E a primeira coisa que ele diz no Salmo: com certeza Deus é bom para com Israel, com certeza Deus é bom para comigo, Deus é bom para com o seu povo. A realidade, irmãos, é que se esse ditado fosse verdadeiro, a gente não veria pessoas bondosas sofrendo, internadas em hospitais onde a situação é terrível, vivendo uma situação de calamidade, enquanto pessoas maldosas estão andando por aí, muito bem, tendo dinheiro para gastar, comprando o que quiser, com saúde para correr, dinheiro para investir em saúde. É só olhar ao nosso redor que nós vamos ver que esse ditado de bíblico não tem nada, e que não reflete a situação da sociedade. Porque normalmente a pessoa pensa que se faz, aqui se paga, quando vê uma pessoa idosa sofrendo muito. Na fila do banco, então, irmãos, não tem aquela fila do idoso, que eu não sei se aquilo é um benefício, se aquilo é uma previdência, né? Tem banco que a fila do idoso não é benefício. Eu já entrei, tem vários bancos já que eu entrei na fila e marquei um idoso que entrou na fila junto comigo. Eu fui atendido e o idoso estava lá. Eu não sei se é benefício. E às vezes as pessoas, já conversei com várias pessoas, por incrível que pareça, quando vê uma pessoa idosa, então andando no lugar, no banco, no ônibus, quando tem que se levantar para dar lugar a uma gente, uma pessoa de idade, a pessoa diz: eu vou levantar para dar lugar para ninguém. Isso aí está com idade, a gente fica com peninha porque está velho, mas quando era novo, muitos deles fizeram muita coisa de ruim, agora está com pouca saúde, está pagando aquilo que fez. Só que, irmãos, a própria Bíblia diz que quando sobra os 60, 70 é canseiro e enfado, seja para qualquer um, seja bom, seja ruim, a saúde já não é mais a mesma. É a condição humana. É a condição humana. E quando diz aqui se faz, aqui se paga, irmãos, tem uma passagem da Bíblia que a realidade reflete o aqui se faz, aqui se paga. E eu diria que somente essa. Pagar significa o quê? Eu tenho que dar algo a alguém que não me pertence, está comigo, mas eu tenho que dar, devolver. Mas existe uma forma de justiça. Você deve a alguém e você tem que pagar ela. Isso é justo. Mas existe outra forma de justiça, que é quando alguém deve a você. Você é um trabalhador. E diz a Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário. O salário representa o quê? Algo que nós merecemos. O salário representa algo que nós buscamos, algo que nós trabalhamos. O salário é pelo que nós nos esforçamos.
É claro, né, irmãos, tem algumas exceções por aí, gente que não se esforça nada e tem salário, mas não vamos entrar nesses pormenores, vamos entrar na regra geral. Normalmente o salário é pelo que você fez, o salário é pelo que você mereceu. Normalmente o trabalhador até reclama muito do quanto que ganha. Trabalhadores aí fazem greve em alguns locais quando pode, não tem condições. A maioria não pode fazer greve, se fizer greve mandar embora. Então muitos fazem greve por quê? Porque ele julga que aquilo que ele está recebendo não é justo pelo que ele está trabalhando. Mas a Bíblia fala de um salário que nós merecemos. A Bíblia fala de um salário que nós recebemos. E nós acabamos de ler acerca desse salário. Está lá em Romanos 6, 23. Vamos falar junto comigo aqui. O salário é a morte. O salário do pecado é a morte. A morte é o nosso pagamento, irmãos. A morte é a compensação por tudo que nós fazemos nessa vida. Eu creio que é o único momento em que a Bíblia fala: aqui se faz, aqui se paga. Porque morrer é da nossa natureza. Eu posso ser pastor, eu posso estar cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, pode ter língua de fogo na minha cabeça, eu falar e os demônios saírem correndo daqui, os irmãos tiram o coração tremendo. Mas vai chegar um momento em que eu vou, como diz por aí, morre. E aí vou passar uns anos, a não ser que Jesus volte antes, eu vou morrer. Daqui, irmãos, a 100 anos, Deus abençoe que a gente seja uma geração forte. Se Jesus não voltar antes, para que essa igreja esteja maior, prevalecendo sobre esse bairro e sobre o mundo. Mas nós não estaremos aqui. Aliás, alguns talvez que estão no colo dos irmãos possam estar. Mas nós recebemos um salário. Nós recebemos uma compensação. E se diz que o salário do pecado é a morte, o salário é algo que nós merecemos e todo mundo morre, o que significa isso? Todo mundo fez por merecer. Eu fiz por merecer. Irmão, você pode ser maneiro toda a vida, super simpático, coração grande, gente boa, fina, gente de coração, bolso, é dos outros, tira a roupa do seu próprio corpo, mas você fez por merecer a morte. As suas coisas boas não apagam as suas ações más. As minhas ações boas não apagam as minhas ações más. E a Bíblia alerta isso. Porque assim como diz que o salário do pecado é a morte, pela própria experiência nós vimos que todos morremos. A Bíblia diz, como nós vemos aí em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a condição humana. Todo mundo erra. Se você buscar aí na sua cachola, no seu pensamento, lá no mais profundo, você vai ver coisas que você fez que não deveria ter feito. Você vai ver que você pensou coisas que não deveria ter pensado. Jesus, ele é claro, porque ele leva os nossos pecados muito além do que a gente imagina. Ele leva os nossos pecados para o pensamento. Para os pensamentos. A Bíblia fala para a gente não ficar arquitetando, planejando o mal. Quer dizer, antes de executar o mal, a gente planeja. E a verdade, irmãos, é que no nosso pensamento, talvez vocês aqui, eu não sou aqui, não leio pensamentos, mas talvez muita gente já tenha morrido na cabeça de vocês. Talvez aqui metade do povo já tenha matado muita gente dentro de algo que você chama pensamento. Ou se não matou, desejou a morte. Ou então até colocou Deus no meio. Senhor, promove o irmão, Senhor. Abençoa. Como diz aquela música, irmãos. Tem uma música aí que é uma declaração disso, né? Tenha dor, Jesus, tenha dor, Senhor. Prepare e leva esse crente falador. É o que, irmãos? Ele está dizendo, mas o irmão é bonzinho, Senhor, antes de o Senhor levar esse irmão dele morrer, prepare, porque senão o irmão vai para o inferno de ele dar. Então diz, tenha dor, Jesus, tenha dor, Senhor. Prepara e leva. Não deixa aqui também não, Senhor. Leva. E o pior, irmãos, é que até quem cantou um dia vai. E nós vamos. Porque a nossa condição, e a Bíblia revela, todos pecaram. Mas a gente vê tanta maldade nesse mundo. Tanta coisa terrível, liga a televisão e a violência. A pedofilia cresce. Cresce. E o pior, nos meios religiosos. Prostituição
prostituição infantil, a que ponto essa humanidade vai chegar? Vícios, polícia corrupta, políticos corruptos, a própria igreja, líderes corruptos. E a gente começa a olhar tanta maldade nesse mundo que a gente já começa a se sentir bem. Eu não estou tão mal. Diante de tanta coisa, eu estou tranquilo, eu não sou tão ruim assim. Mas, no momento que aceitamos a Bíblia como verdadeira, e ela é a verdade de Deus, palavra revelada do Senhor diz para a gente, todos pecaram. E a gente sabe muito bem, irmãos, quem nós somos. Nós conhecemos muito bem os nossos pensamentos. E aí nós vemos na Bíblia, então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos a Bíblia, Romanos 6,23, o salário do nosso mérito, o nosso esforço. Alguém vai fazer greve aí, irmãos, por esse salário? Senhor, eu quero porção dobrada desse salário. Não, meu Senhor. Esse salário que diz aí, Romanos 6,23, ninguém quer pedir aumento, não, né? Nem promoção. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas o próprio texto de Romanos 6,23 diz: a Bíblia não foi escrita para nos atemorizar. A Bíblia não foi escrita para nós ficarmos amedrontados. E tudo que nós estamos falando nessa noite é para nós chegarmos a uma conclusão, que é a mensagem central dessa noite, que é adorar a Deus com gratidão. A adoração da gratidão. E toda essa mensagem é para nos levar a este pensamento de gratidão, amigos. Porque o mesmo texto de Romanos 6,23 que diz que o salário do pecado é a morte, diz o que depois? Vamos abrir as Bíblias aí. Abram suas Bíblias, Romanos 6,23. E vamos ler juntos. Vamos lá? Porque o salário nós temos duas opções diante de nós: morte e vida. Uma a gente merece, e a outra a gente precisa receber gratuitamente. Uma a gente merece, e outra a gente não merece. Porque algo que é de graça representa que nós não pagamos por ela, não nos esforçamos por isso, porque é de graça. E por incrível que pareça, a gente que se acha tão bonzinho às vezes, o que a gente merece é a morte, e o que a gente não merece, que a gente precisa receber gratuitamente, se chama vida eterna. O que acontece, meus irmãos, o mesmo versículo, porque a Bíblia não foi feita para nós nos desesperarmos, mas ela foi escrita para nos trazer esperança. Ela foi escrita para nos revelar aquilo que é a vontade de Deus e o plano para transformar a nossa vida, transformar a sua família, o plano de Deus para usar você para a glória dele e para o bem da própria humanidade, ser instrumento dele para a vida. Esse é o propósito da Bíblia, não é trazer medo e desesperança. E o mesmo versículo que traz para nós a total falta de esperança, depois levanta com uma glória e traz para nós algo de novo, algo que nós precisamos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Só que esse dom gratuito que nós não merecemos, olha que a palavra diz duas vezes: dom é uma dádiva, a vida é gratuita. A dádiva é de graça, o presente é de graça. Só que ele vem somente em quem? Em Cristo Jesus, onde o próprio apóstolo Paulo chama uma condição que nós precisamos receber Ele, nosso Senhor. Porque a realidade, como nos é que aquele salário, alguém recebeu. Mas ele pode dizer assim: mas como que a vida eterna é com o Senhor Jesus? Se todos nós morremos, todos nós morremos, mas não significa que todos nós vamos ficar sob o poder da morte. A Bíblia diz que o corpo volte à terra que o era, o pó volte à terra que o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Porque Deus não é Senhor de mortos, mas Senhor de vivos. E a própria Bíblia diz que o nosso corpo, estando ligado a Cristo,
ele ressuscitará no dia da volta de Deus. Por que ligado a Cristo? Porque Cristo recebeu o seu salário. Aquilo que nós fizemos por merecer, ele recebeu em nosso lugar. Em Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados, ou normalmente sarados. O castigo que nos traz a paz, porque o nosso salário é o castigo, é o salário maldito, é maldição pelos pecados, porque o pecado somente traz maldição, e é Jesus quem traz bênção. Mas de nós mesmos, nós nos esforçamos e trazemos para nós maldição. O esforço da humanidade, por tudo que ele faz, só conduz à morte. E o próprio ser humano inventa coisas que matam, armas, guerras. O próprio coração, a própria atitude mata. Um filho pode matar a mãe lentamente com as suas atitudes, sem puxar o gatilho de um revólver com as suas ações. Assim como o pai e a mãe também pode matar o filho lentamente, dependendo da forma como o cria. Nós, às vezes, irmãos, podemos não somente morrer pelos nossos erros, mas nós podemos também matar. Na própria igreja, se daqui não jorrar a palavra de Deus, a fonte de vida, dos nossos próprios lábios, do nosso próprio testemunho, nós que estamos inseridos no meio da sociedade, as nossas palavras tanto podem trazer vida para as pessoas que estão sem Jesus lá de fora, como as nossas palavras podem também matar. As nossas ações podem afastar cada vez mais as pessoas de Deus, então elas podem matar. E aí é uma morte pior, porque não é a morte física, é a morte eterna. Isso eu guardo muito para mim. Uma frase que certa vez eu li, e para mim como pastor, que diz assim: que homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam, porque pior do que a morte física é a morte espiritual, porque essa é a guerra. A nossa morte física, ela é temporária, porque Jesus já pagou o preço. Pagou o preço e também recebeu o nosso maldito salário. Mas o que é mais maravilhoso ainda na palavra de Deus, irmãos, é que Jesus não somente nos dá a vida eterna, sendo que nós merecíamos a morte, ele nos garante que ela permanecerá conosco. Quem aqui já ganhou um presente e de repente perdeu o presente dele? Ganhou um presente uma semana e depois passou um tempo e perdeu o presente. Quem já aconteceu isso? Ganhou um presente de alguém e foi roubado. Já aconteceu com vocês? Ninguém, graças a Deus, glória ao Senhor. Os presentes que vocês ganham estão durando até hoje. Ninguém perdeu o presente não se acabou, está por aí até hoje. Quantas coisas nós já ganhamos e não se acabam? Quantas coisas nós ganhamos e perdemos? O Senhor não somente nos dá a vida eterna, Ele nos garante. É como se o Senhor nos desse, nos dá um carro e dissesse para a gente: olha, não precisa fazer seguro, não precisa pagar nada, porque nenhum ladrão vai te roubar. Eu estou do seu lado, eu te protejo. E ele disse isso através do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem? Agindo Deus, quem? O Senhor diz: ninguém pode arrebatar da minha mão, ninguém pode tirar de mim aquilo que eu seguro. E é a segurança que Jesus dá. A Bíblia diz, irmãos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Jesus não deixa a obra pela metade, Jesus não deixa pelo caminho. E é o texto que nós vemos aí, irmãos, em Romanos. Vamos abrir novamente Romanos 8,
há nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, não há acusação alguma. Se alguém quiser dizer para você, se o inimigo de Deus, o diabo, chega para você, olha, eu vou te pagar o salário agora, você diz, eu não quero. Eu não quero esse salário, porque ele não me pertence mais, porque Jesus já recebeu o salário do seu pecado, o salário da morte, mas você precisa estar nele, viver nele, andar junto nele. Estamos em Romanos 8 ainda, vamos ler lá, Romanos 8, 31 ao 39, abra o seu coração nessa hora, e leia com convicção o que está revelado na palavra de Deus, e receba para a sua vida, se você até hoje não percebeu o que está escrito. Eu gostaria de todos desses. Quem está sem Bíblia, irmão que estiver do lado, compartilhe a Bíblia comigo. É importante não somente ouvir, mas a gente visualizar aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que a gente cresça em segurança nessa noite. Jesus não somente dá e garante. Vamos lá, Romanos 8, 31. Vamos lá? Juntos? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, irmão, se não é o Chapolin Colorado, não, hein? Lembra do Chapolin Colorado? Eu cresci ouvindo o Chapolin, vendo o Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá me defender? Ele parece eu! E ele defende alguém? Defende nada, se piorar, se for para piorar, piora. Mas aqui nós estamos falando do Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade sobre os céus e terra. E ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou por quê? Porque ele recebeu o nosso salário. O próprio Deus morreu. O próprio Deus morreu. Qual era o salário, irmãos? A morte. E o que o Deus Filho, Jesus Cristo, fez? Morreu. Recebeu o salário. Porque o Pai não poupou o seu próprio Filho. Vamos lá? Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará? É Deus quem justifica. Quem os condenará? O salário não é mais seu, meu irmão. Aleluia! Aleluia. Irmãos, aleluia! Aleluia. O salário é de verdade, irmão. Vocês não estão se ligados, não. Esse salário é de verdade. Não se ligaram, não? Aqui na nossa igreja mesmo, já chorou muito esse ano. Mas glória a Deus que esses irmãos que partiram, eles não receberam o salário do inteiro, porque eles estão na glória com Deus. Amém. Porque o Senhor recebeu o salário no lugar deles, e hoje eles têm vida eterna. Mas nós vimos isso. Dentro do salário de verdade. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu juntos, irmãos, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí nós vamos ver o que há de mais poderoso na palavra. Quem nos separará? Será a tribulação? Olha só, irmãos, quem aqui já passou por tribulação? Quem aqui já passou por angústia? Quem já sofreu perseguição? Quem aqui já passou fome? Nudez? Espero que não, né, irmãos? Perigo ou espada? Espada é a arma da antiguidade. Um revólver na sua cabeça não te separa do amor de Cristo. Ele pode separar o seu corpo da sua alma, mas não separa você de Jesus Cristo. Como está escrito, vamos lá, versículo 16: por amor de ti somos entregues à morte, como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Porém, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Isso aí, nunca vi.
pratica impede. Quem vence, e quem vence sempre. A gente não está falando aqui, mas porque quando a pessoa fala de vencer, quer comparar com um esporte, com qualquer coisa. Esporte você ganha e perde. Com Jesus somente se ganha. Com Jesus não se experimenta a derrota. Quando nós experimentamos a derrota da nossa vida é porque nós largamos Jesus. E Jesus chama a gente, olha, quer ser vitorioso novamente? Esteja comigo, junto a mim. Somos mais do que vencedores. Já pensou, irmãos? O que você vai ser mais do que vencedor? O Brasil é pentacampeão mundial. Significa que o Brasil, em 5 Copas do Mundo, ele foi o quê? Vencedor. E o que é ser mais do que vencedor? Se o vencedor está de máximo, o que é ser mais do que vencedor? O Brasil é vencedor da Copa do Mundo, mas o Brasil não é mais do que vencedor, porque o máximo que ele consegue chegar é vencedor. Em Jesus Cristo nós somos do quê? Mais do que vencedores. Vai além da vitória, vai além da nossa imaginação. É como Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. É além da vitória. Nós que tínhamos um belo salário na conta para receber 7 palmos debaixo do chão e a alma atormentada no inferno. Nós que fizemos isso, nós que fizemos por isso, nós que nos esforçamos nos nossos pensamentos, nós planejamos o mal no nosso pensamento, nós que usamos a nossa língua para falar mal de muita gente, nós que deixamos de ajudar muita gente. Nós que toda a vida estamos aqui firmes. Eu vou morrer. Eu estou aqui. Eu estou no erro. É mais um erro na minha conta, é mais um pecado. Nós que estávamos condenados. Nós que tínhamos um salário maldito na conta. Hoje podemos ser chamados de mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Por isso que a gente começa a pensar em adoração da gratidão. Porque a gente precisa ter isso no coração. Para aí sim nós entendermos o que de fato é adorar a Deus. Adorar é agradar o coração de Deus. Adorar é fazer o nosso paizinho sorrir, o nosso paizão, papai está no céu, cheio de alegria. O nosso coração totalmente dele. É quando nós entramos na casa de Deus, é quando nós saímos da casa de Deus, e tudo o que fazemos é para a glória dele, é para honrá-lo, é para alegrá-lo, não é para pagar o que ele fez, porque o que ele fez é impagável. O nosso salário já estava certo se ele não viesse receber. Em nosso lugar, a adoração da gratidão, irmãos, representa para você, assim como se sente tão amado pelo Pai. Você quer amá-lo, ainda que você não possa amar a Deus como o Senhor te ama, você quer crescer em amá-lo, porque você reconhece que você tinha um salário da morte, você reconhece, eu reconheço que nós pecamos e carecemos da glória de Deus, estamos destituídos da presença do Senhor, crescemos em gratidão. Algo que nos mostra bem claro, irmãos, o que é gratidão. É a parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. A história tão conhecida que retrata sobre um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo, que filho bom, um filho maravilhoso, o pai vivo ainda dizendo: pai, me dá minha herança. Normalmente o filho recebe herança quando o pai morre. Tem filho que herança o pai vivo, dizendo: eu nem aí para esse pai. E o pai pega e dá herança para ele. O filho mais velho continua na casa do pai, o filho obediente, o filho que honrava, o filho que trabalhava com o pai, enquanto o filho mais novo sai por aí, gasta com prostituta, jogo, joga tudo fora, é o gastoso. Pródigo significa aquele que sai gastando por aí, né? É o cara que, né? É o gastosão, né? Mas aqui na nossa linguagem popular, né? É o filho gastosão. E depois que acabou o dinheiro,
Acabou, ele já não era tão bom assim, as mulheres já não viam ele com tantos olhos, uns olhos tão... O cara já não era mais tão bonito assim. E aí ele começou a comer da comida dos porcos. E lá ele se arrepende. Na desgraça ele lembra do pai. Ele pensa com humildade. Sabe por que o coração dele está arrependido? Porque ele não chega diante do pai com a cara lavada, dizendo: pai, é tudo normal, me ajuda aí, pai, me dá mais um dinheirinho, pai, pãozinho, qualquer. Ele diz: eu estou aqui comendo com os porcos enquanto os trabalhadores do meu pai têm uma vida muito melhor que a minha. Eu vou voltar até ele e vou dizer: pai, me receba pelo menos como um dos seus trabalhadores. Porém o pai o recebe como o quê? Filho. E o pai tomou uma festa. E Jesus diz lá que havia música, danças, carne da melhor qualidade, o churrasco estava rolando solto, e o filho mais velho trabalhando. O filho mais velho chega no campo e ouve a música, as danças, e se espanta com o que estava acontecendo, e fica sabendo que o irmão dele havia voltado, e isso revolta o seu coração. Já foram pensar, irmãos? A festa estava rolando, o rosto do pai. O pai está igual o filho do lixo. O filho voltou. Está bem, está rindo de orelha a orelha. O irmão ódio no coração. O irmão que tanto ama o pai. O irmão que tanto trabalhou pelo pai. Ele começa a dizer no coração: eu nunca tive uma festa. O que isso tem a ver com a adoração da gratidão, irmãos? A adoração da gratidão é quando nós nos alegramos em ver o nosso Pai Celestial sobre. Independente de termos abrir mão de muita coisa dessa vida, nos esforçar, às vezes perder coisas desse mundo para ganhar coisas do céu. Eu quero no meu coração principalmente é fazer o meu Senhor. E o que o pai diz para o filho? Meu filho, você está comigo. Você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que comemorar. Nós tínhamos que nos alegrar. Porque esse irmão, ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E antes de começar essa parábola, irmãos, está escrito assim no Evangelho segundo Lucas 15:10. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A adoração da gratidão, irmãos, é fazer o coração do Pai sorrir. E sabe o que mais alegra o coração do Pai? É quando os seus filhos mortos voltam à vida. É quando os seus filhos que estão condenados a receber esse salário maldito podem se ver livres dele, porque seus outros filhos mais velhos foram buscá-lo, e não porque se revoltaram porque eles vieram. A gente às vezes se revolta, irmãos. Nós às vezes na igreja não estamos preparados para ver uma prostituta se converter e ver o nosso filho, a nossa filha se sentar ao lado dela. Nós na igreja muitas vezes não estamos preparados para ver um jovem que experimentou de todos os tipos de droga, de vários tipos de mulheres, que carregou uma arma e deu tiro na polícia, deu tiro em um monte de gente, e vê como filhos de Deus. Nós não estamos preparados para ver um policial como um certo perigo. Nós até duvidamos que possa haver policial monstro, porque nós duvidamos dos nossos irmãos de tomar e dizemos: eles não são monstros, porque nós somos sempre mais santos que os outros. Nós somos sempre mais justos que os outros. Eles merecem o salário da morte, eu não. Só que independente do que nós tenhamos sido nessa vida, esse salário todos nós fizemos por merecer. Se você entender isso, você vai entender o que é uma adoração da gratidão. Se nós entendermos isso, nós vamos ver, independente das circunstâncias, nós vamos adorar a Deus. Nós tivemos problemas, às vezes, no som falhando aqui.
Quantas vezes tira nossa concentração de adorar a Deus? Quando o som falhar e começar a ensinar você agora um pastor, começa a orar: Senhor, eu sou. Sabe por quê? A gente começa a se dispersar, e isso, dispersão. Sai pra cá, sai pra lá, anda pra cá, anda pra lá, desespero, puxando a cabeça. Irmão, sendo o seu lugar, está alto para você, está distorcendo tudo, está terrível. Ora, Senhor. Senhor, eu quero te adorar em um ambiente, alguma coisa está atrapalhando meu coração de pensar em ti. Sabe, você faz, pensa somente em Deus. Pense em Deus, o seu coração grato a Deus. Não importa, porque nós vemos em Romanos 8, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós entramos nesse tempo, irmãos, temos essa consciência: nada vai me separar da minha adoração a Deus. O meu coração está cheio de gratidão a Deus. Eu tinha um salário maldito e Ele me livrou dele. Ele recebeu no meu lugar. E a adoração da gratidão maior, como disse aqui, é nós buscarmos os filhos prediletos do Pai. Fazer o Pai isso. E não ficar aqui com o coração fechado. Eu creio, irmãos, que existem eleitos de Deus. Eu creio que existem escolhidos do Senhor, predestinados para a salvação. Só que quem escolheu é Deus e não eu. E outra coisa, eu não estou na mente de Deus. Eu não sei quem é salvo e quem não é. Uma coisa eu sei: quem é salvo pelo Senhor Jesus tem que se arrepender. Quem é salvo pelo Senhor Jesus tem que reconhecer que estava morto em seus pecados e tinha esse salário. Quem é salvo pelo Senhor Jesus reconhece que somente em Jesus há vida e vem para a casa do Pai e serve ao Pai, se alegra com o Pai, se arrepende diante do Pai, porque não há outro jeito. E não sou eu que escolho quem vai ser salvo. O meu papel é ir te pregar o Evangelho a todo mundo, a todos, reconhecendo que eu era uma criatura pecadora. Nós pensamos que todos nascem filhos de Deus, mas a Bíblia diz lá em João capítulo 1: todos quanto o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que receber o filho mais velho do Pai, Jesus. Irmãos, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor norte-americano, pastor da igreja presbiteriana do Redeemer, chamado Tim Keller, e eu anotei algumas frases que retratam bem claro para a gente o que é adorar com gratidão. Ele falou sobre o que nós precisamos pensar como ser humano. Ele disse assim: eu era tão mal que Jesus teve que morrer por mim, mas eu era tão valorizado que Jesus teve prazer em morrer por mim. A mesma coisa que me humilha até o chão, me leva em amor até os céus. Lá no Salmo 116, versículo 15, está escrito assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a gente pensa que é preciosa porque o Senhor simplesmente diz assim: poxa, é tão terrível. A gente vê o seguinte assim, né? Para Deus, quando alguém morre, poxa, está indo para o céu agora. Deus olha isso com alto, grande valor, mas não. Preciosa significa que é de alto custo para Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a nossa morte é de alto custo para Deus. Sabe por quê? Porque Deus, para pagar pela nossa morte, ou para receber o salário da nossa morte, Ele usou aquele que é de maior valor. A nossa morte é de alto valor para Deus, por isso que ela é preciosa.
E realmente de alto valor, por quê? Porque o Pai pagou com o seu próprio Filho. E o que há de mais precioso nesse mundo, irmãos, se chama Jesus Cristo. E Ele é o valor da nossa morte. Por isso que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque o Pai usou o que é de mais precioso em lugar da nossa morte. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos valorizar, para nós adorarmos com gratidão. E aqui, irmãos, eu queria encerrar com outra frase do pastor Tim Keller. Ele disse assim: Deus, Ele é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos com Ele. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nem angústia, nem tribulação, nada pode se levar. Só que muitas vezes nesses momentos a gente deixa de estar satisfeito com Deus e a gente não adora. A gente não consegue ter um coração de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira linda, ainda que no curral não haja mantimento, ainda que lá não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque a gente muitas vezes não consegue entender a adoração de Jó. Recebeu a notícia que 10 filhos haviam morrido. 10 filhos. E o que Jó diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não consegue às vezes entender a adoração de Davi, que orou constantemente para que Deus curasse o seu filho. Filho que ele havia tido fruto do seu próprio adultério. O filho morre. E após o filho morrer, Davi lava o seu rosto de tanto chorar, toma um banho, unge a sua cabeça e vai ao templo adorar a Deus. As pessoas não entendem. Ué, enquanto estava viva a criança, você chorou, você jejuou, você fez um monte de coisa, e agora que morreu, você foi para o templo adorar a Deus e parou de chorar. Davi diz: enquanto meu filho era vivo, eu tinha esperança de que Deus voltasse atrás e fizesse viver. Porém, agora que ele foi, uma coisa assim: eu irei até ele, porém ele não voltará até ele. Com a consciência de Davi, eu adoro a Deus, porque um dia eu verei meu filho junto a Deus. Ele não vai voltar a mim porque ele morreu, mas eu irei até ele. E isso é o que motiva Davi, porque ele sabia que a morte não tinha poder sobre ele. A morte não tinha poder sobre o seu filho, e a morte não tem poder sobre nós. Deus que a igreja se coloque de pé. Feche seus olhos, irmãos, em intercessão. E nessa hora eu quero convidar você, meu amigo, que entendeu essa palavra, que deseja receber Jesus na sua vida como Senhor, para vir aqui à frente.